Muito bem, nós vamos seguir aqui com esse tema da vacina. Recebo de volta agora você que também nos ouve pelo rádio, formada aqui mais uma vez a rede Jovem Pan News. Olha só, nós perguntamos mais cedo no nosso canal do YouTube se você defende ou não que a vacina contra o coronavírus seja obrigatória. Eis o resultado na tela aqui para você que nos acompanha. Foram 68 mil votos e aí com 90% a opção mais votada foi não deve ser obrigatória. 90% votaram nessa opção e 10% dizem que sim, deve ser obrigatória a vacina. Um grupo chamado Movimento Legislação e Vida luta para que as pessoas, nesse caso da Covid-19, possam escolher se vacinar ou não. Para entendermos melhor essa iniciativa, os argumentos e alegações, conversamos agora com o professor Hermes Neri. Ele é o coordenador nacional do Movimento Legislação e Vida e é especialista em bioética pela PUC do Rio de Janeiro. Professor, obrigado pela entrevista. Em primeiro lugar, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite. Olá, Vitor. Cumprimento a todos da sua equipe, que fazem parte desse grande time do jornalismo brasileiro: Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. O time é bom. Agradeço a oportunidade de trazer ao debate público esse tema, que eu penso ser relevante, não só porque ainda estamos impactados com a pandemia de 2020, mas por todas as implicações bioéticas trazidas para essa realidade cada vez mais complexa em que a gente vive, que requer de nós assim, um aprofundamento, uma melhor reflexão e discernimento sobre muito que está acontecendo aí à nossa volta. Quero de imediato dizer que nós, de modo algum, somos um movimento anti-vacinas. Longe disso. Veja aí o sucesso do trabalho de Jonas Salk, Albert Sabin, tantos outros. Bom, a lista é grande. O que a gente quer, na verdade, o Vitor, é contribuir justamente para evitar que achistas e ideólogos de plantão opinem sobre questões sérias que dizem respeito à vida de todos, tendo em vista um nível de sofisticação cada vez maior do conhecimento científico, principalmente no campo da biotecnologia, sem perder de vista o limite ético da aplicação desse conhecimento. Por isso, encaminhamos ao ministro da Saúde, nosso Movimento de Legislação e Vida, a proposta de se formar uma Comissão Nacional de Bioética para tratar dessas e outras questões que vão vir e que vão exigir dos poderes públicos decisões difíceis, decisões necessárias, que requerem objetividade, racionalidade e, acima de tudo, responsabilidade por parte dos tomadores de decisão em todos os níveis. Professor, quem lhe faz a pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Professor, quais são os casos em que o senhor reconhece que a vacinação obrigatória foi corretamente adotada e por que, no caso da Covid, o senhor defende que não seja obrigatório? Veja bem, nós tivemos uma recente conversa com o virulista Dr. Paulo Zanotto, da USP, sobre esse assunto, muito interessante, onde ele dizia que é preciso que a gente tenha muito cuidado na reflexão disso, porque, como ele disse, veja bem, em certas situações, a flexibilização da vacinação pode ser desastrosa, em certas situações, em certos casos, não todos. Isso é importante frisar, porque grave, sabe, Fiuza, grave é a desinformação, as fake news nessa área. Por exemplo, vocês lembram, até foi visto a fraude na Associação de Vacinas e Autismo, que coloca em prejuízo a importância das vacinas, repito, quando comprovadamente eficazes e seguras, como nós temos muitas aí para combate de muitas doenças, tá? Agora, se você tem dados concretos, você talvez não precisa vacinar todo mundo. Aí é preciso ver os dados concretos, idosos, jovens, crianças, né? Como foi dito, por exemplo, no caso da influenza, não é obrigatório para todos. O que o doutor Zanotto chamou atenção nisso, na conversa que tivemos, foi de que a gente sabe que o debate dessa questão infelizmente, é um debate num campo ideologicamente minado, exacerbado, irascível, passional, e aí, como ele disse, pessoas a favor da estratégia de flexibilização vacinal podem até chegar a serem confundidos como antivacinas, o que não é o nosso caso, pelo contrário. E ainda, diante desse campo minado, ideologicamente, com as características, como eu já disse, as pessoas a favor da obrigatoriedade completa da vacina, como está previsto na Lei 13.959, de 2020, talvez, veja bem, talvez esteja operando com base em informação de baixa qualidade. Esse é o X da questão.
O que, Fiuza, não pode haver nesse debate é reducionismo, no olhar essa realidade que é bastante complexa. Por isso, uma Comissão Nacional de Bioética, como propomos no ofício que nós encaminhamos ao Ministro da Saúde, solicitamos que a partir dessa comissão, eu queria falar um pouquinho sobre como é que seria essa comissão, possa haver um acompanhamento mais de perto dessas questões candentes, para ajudar a todos os envolvidos nessas questões, com implicações bioéticas, a tomarem as decisões mais acertadas. Augusto, sua pergunta. Professor, o senhor acha que essa angústia despertada pela busca da vacina pode ou está levando à queima de etapas que são fundamentais aí, que não podem ser esquecidas? Então, essa é uma questão muito importante. Você veja, por causa da Covid-19, né, nós temos, surgiram, né, questionamentos que são questionamentos, alguns pertinentes, tá? Você veja, vacinas sendo produzidas com abordagens não convencionais, o Fius acabou de citar aí na sua fala, com projetos de pesquisa em que há muita pouca informação, Augusto, acerca da fase pré-clínica. O problema é esse. Nós não temos muita informação dessa importante fase, que é a fase pré-clínica, que é a segunda fase depois da fase exploratória, laboratorial, que é nessa fase onde os problemas mais graves podem acontecer. E aí o que acontece? Né? Se nessa fase acontecer problemas, vão ser com animais e não com seres humanos, aí dá tempo de você fazer aí uma reavaliação, uma nova testagem e tudo mais, tá? Por exemplo, tivemos problemas na fase pré-clínica em relação ao SARS-1, em relação ao MERS. Então, isso tem preocupado. Quer dizer, essa falta de informação nas várias plataformas vacinais que estão aí em desenvolvimento, hoje no combate da Covid-19. Então, é assim, a questão do tempo de produção dos tipos de vacinas que estão sendo produzidas, hoje em tempo recorde, quer dizer, só para você lembrar, Augusto, a vacina para cachumba levou 4 anos. E agora, algumas delas não estão cumprindo todas as fases, com a metodologia que se faz adequada, que se faz necessárias. Por exemplo, foi noticiado aí que a Moderna, né, passando direto aos testes em humanos, nós vimos aí, a AstraZeneca já confirmou efeitos adversos, tendo que parar, inclusive, em uma das suas fases. Quer dizer, então, diante disso, dessas tecnologias novas, inéditas, podem dar certo. Elas podem dar certo, mas elas precisam cumprir rigorosamente todas as etapas do desenvolvimento da produção das vacinas. Então, diante dessas tecnologias inéditas, com resultados ainda imprevisíveis, quer dizer, diante disso, a gente é levado então a ter uma atitude do quê? De precaução, de vigilância. Porque o que a gente quer, Augusto, é uma ciência responsável, uma ciência com responsabilidade. Por isso que a gente tem que ter uma comissão específica de bioética, que agrega especialistas não só em biologia molecular, ou virologistas, mas também médicos, psiquiatras, filósofos, teólogos, especialistas de outros campos do saber humano, comissões mistas, para justamente não haver essa exorbitância de competências, tá? Para que a gente não tenha o quê? O poder dos biocratas decidindo para toda a sociedade, tá? Algo que ainda é bastante controverso. Então, quer dizer, na verdade, né, a gente quer que realmente venham as vacinas eficazes e seguras que tragam benefício à população. Que as vacinas produzidas, sendo aprovadas, sejam realmente eficazes e seguras. Agora, diante das controvérsias que nós estamos aí, vendo, é que a gente está propondo, né, que realmente o ministro pense, o Congresso pense sobre a imprescindibilidade dela ser compulsória, como está na lei. Pensamos que, sendo facultativa, seria melhor nesse sentido. Ana Paula. Professor, aí dentro da pandemia, a gente viu o maior órgão, né, de saúde no mundo, a OMS, dando várias cabeçadas aí, voltando em decisões e confundindo, né, a população mundial. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, na verdade são duas. A primeira é o que o senhor achou da atuação da OMS na pandemia e se não preocupa uma possível apoio da OMS a uma vacina chinesa, já que parece, né, que existiu uma complacência aí da OMS com a China e a gente viu que a OMS tentou até acobertar muitos números que vinham da China e se não preocupa um possível apoio da OMS a uma possível vacina chinesa sem passar por todas as fases que o senhor está mencionando. Vocês sabem, né, Ana Paula, que desde o início da pandemia, a gente viu até com perplexidade
muitas medidas sendo tomadas no mundo inteiro, medidas, muitas delas desproporcionais, tá certo? Onde não houve esse debate com especialistas, um debate sério realmente sobre as implicações dessas decisões. E, infelizmente, desde o dia que a OMS declarou a pandemia, 11 de março de 2020, veio aí dando tom, e um tom muito marcadamente ideológico, tá? Penso eu que uma ciência, né, controversa e muito mais ideologia do que ciência nesse sentido. E aí a gente viu muita preocupação, tanto é que você vê que teve reações até dos Estados Unidos, de vários, do mundo inteiro, sobre a postura realmente muito ideologicamente negativa em alguns aspectos da condução como a OMS deu no tratamento dessa situação inédita na história da humanidade, sem precedentes, cujas medidas adotadas causaram transtornos em diversos campos da sociedade, que certamente no futuro haverá muitos estudos sobre as consequências dessas medidas, e justamente por falta, né, de comitês especializados que pudessem balizar essas iniciativas, né, é que tivemos essa problemática toda. Agora você veja, voltando a essa questão da obrigatoriedade da vacina aqui no nosso país, como está na lei 13.979, Ana Paula, quando a gente vê, né, até para você ter uma ideia da influência aqui da OMS e outros organismos de grandes conglomerados econômicos nesse sentido, também que estão por trás, interessados nessa velocidade, na celeridade desse processo, quando a gente vê prêmios Nobel de Medicina defendendo o chamado desafio humano, vocês viram, quer dizer, se chamaram desafio humano altamente controverso, expondo voluntários ao novo coronavírus sem que haja ainda um tratamento comprovadamente eficaz, isso é preocupante. Isso traz implicações bioéticas. Pular etapas desse processo é claro que é preocupante. Então, diante de incertezas, de interrogações, da imprecisão de dados, com novas tecnologias que ainda estão em fase de projeto e pesquisa, né? Nós temos aqui no Brasil a Lei 13.979, no inciso 3º D do artigo 3º, no inciso 3 do artigo D do artigo 3º da lei, que prevê, diante de tudo isso, dessas incertezas todas, dessas interrogações todas, a determinação de realização compulsória de vacinação, nesse ambiente de controvérsias e incertezas. Então, o que caberia fazer? É uma pergunta que a gente faz e deixamos em aberto. Que seja inteiramente obrigatório, é uma pergunta. Para crianças, inclusive, é uma pergunta. Se você pegar, por exemplo, como eu falei, a influenza, que tem uma letalidade maior, ela não é obrigatória, é facultativa. Como é que o pessoal faz? Faz campanha de conscientização, mas não obriga. Então, tudo isso estamos trazendo para o debate público, justamente, como falei, para que as decisões tomadas sejam realmente as mais acertadas nesse campo. Muito bem, quero agradecer aqui ao professor Hermes Neri, ele é o coordenador do Movimento Legislação e Vida e conversou conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, professor. Uma boa noite, ótimo final de semana por aí. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos, bom final.